Fala, galera! Oi, gente! Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Nós estamos. Quem a gente trouxe Lê, hoje? como é que você tá? Lá. Eu tô Nossa, muito você bem. tá me atropelando. Ah, isso acontece bastante. A gente começa a falar empolgada, né? E aí? E aí? Não, é que o povo não sabe que tá rolando muitas coisas antes da gente sentar aqui e começar a gravar, né? Gente, o podcast, a gravação dura em torno de 1 hora, né? É. De gravação. Mas a gente chega e fica 1 hora conversando antes, 1 hora conversando depois e E às vezes, a gente ainda tem assunto. Hoje a convidada olhou e falou assim, então, o que a gente tá esperando? Nada, a gente só tava conversando mesmo. A gente fica comendo e conversando, uma questão nossa. Bom, então eu já sei que você tá bem, você já sabe que eu tô bem, né? Então, Sim. a gente pode falar sobre o que você trouxe hoje. Então, vou fazer minha rasgação de seda, tá? Aquele momento importante. A minha convidada é muito diva, maravilhosa. Eu tô muito feliz que ela está aqui com a gente. Que bom que você aceitou o convite. E aí eu vou fazer a minha perguntinha clichê, que toda vez que eu faço a segunda, a Laís, e geralmente a convidada, fala assim, não, essa parte deixa pra lá. Mas eu sempre quero saber genuinamente... Ana, quem é você na fila do pão e quem é você na noite? Se apresente, por favor. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, meninas. Tô rindo aqui com vocês duas. Obrigada pelo convite. Eu sou a Ana Garbulho. Assim como a Letícia, que omite um dos sobrenomes, eu omito o Schmidt, que é o nosso sobrenome em comum. Pois é. Peraí, então vamos fazer essa apresentação, Ana. Eu sou a Letícia Schmidt Arruda. Eu sou a Ana Paula Schmidt Garbulho. Pronto, agora sim. E aí eu costumo dizer que quando a Lê me elogia, ela tá se elogiando também, porque as pessoas acham que somos irmãs, né? Ah, seria uma honra. Irmã de vida. A gente se encontrou aí nas trajetórias. Bom, eu sou obstetriz, formada pela mesma faculdade da Lê, eu sou formada pela USP e com muito orgulho do nosso curso. Sim. Antes de me tornar obstetriz, eu também atuei como doula durante muitos anos, o que me deu muita bagagem para ingressar na obstetrícia já com mais segurança. E, além disso, sou mãe de 3 filhotes, Bruno, Mel e Maia. E a Ana, na noite, é a mãe que amamenta, né? Olha lá, tá vendo? É sempre importante saber quem é a pessoa na noite. Basicamente isso. Quando não está amamentando, pode estar em parto. E, às vezes, a Ana tem uns momentos assim, não mãe, né? E aí, a Ana, na noite, é uma pessoa que está se redescobrindo, se redesenhando. Feliz demais num momento, num ciclo maravilhoso, dentre os quais muitos a gente compartilhou juntas, né, Lê? Sim, porque sim. Uma das coisas boas da vida de obstetriz é que a gente tá no parto e a gente começa a tricotar, né? Porque assim, o parto vai demorar, vem cá, vamos tricotar. São 12 horas de trabalho de parto, né? A gente não precisa ficar o tempo todo ali do lado da pessoa, até porque isso é muito benéfico. Isso. E aí a gente fica falando da vida. É isso. Filosofando. É isso. E o assunto de hoje vai ser um assunto... Um tanto quanto polêmico. Um tanto quanto polêmico, talvez. Causa uma polêmica aí na sociedade. Eu, particularmente, tenho uma queda pelo assunto, porque, assim, não consigo esconder que é um lugar favorito pra mim, pra parto. Tem meu coração, tem a minha vivência, então não consigo, gente. Eu não sou neutra nessa fala, não sou, nem vou tentar a minha neutralidade. Mas, Ana, a gente trouxe você aqui para falar um pouquinho sobre parto domiciliar planejado. Perfeito. A gente ama esse assunto, né, A Lé? gente ama esse assunto. Tomara que a Laís consiga fazer um meio de campo, porque assim, né? Eu, como obstetriz que amo atender parto domiciliar, ainda tenho o agravante de ter vivido 3 partos domiciliares. Uau, os 3 foram domiciliares. Os 3 legal. foram domiciliares. Cada um com suas peculiaridades e desafios. Mas eu vivi 3 partos domiciliares. Então, por mais neutra que eu tente ser nessa fala,
às vezes é difícil, porque é mais ou menos como você fala assim, mas toma esse suco, mas sou viciada em coca. E aí você fica, sabe, mas esse suco verde maravilhoso, olha que boa opção. E aí você fica... Então, é difícil ser imparcial. Mas o lado obstetriz e acho que a nossa formação, as discussões dentro do feminismo também faz com que a gente olhe para as escolhas com muito respeito. Então, uma fala nossa, né, Lê, dentro das consultas de pré-natal, que às vezes a gente acabava atendendo juntas, era muito assim, não é só o parto domiciliar que é incrível, que pode ser respeitoso, não tem nada disso, né? O parto, ele deve acontecer, assim como a OMS diz, no lugar onde você se sinta seguro e confiante para dar à luz, né? E para algumas vai ser a casa, para outras vai ser o hospital, para outras vai ser uma casa de parto. Sim. Eu queria só fazer um adendo que essa semana saiu uma matéria polêmica aí numa revista do Piauí, né? Onde uma médica declarou que era um absurdo e que as mulheres corriam riscos em partos domiciliares acompanhados por doulas. Gente, eu vi isso. Então, eu acho que é Santa bacana. ignorância. Não, gente, ignorância é pouco para um ser humano desse. Não dá nem para falar, né? Sem limites, né? É sem limites. Total. E acho legal a gente aproveitar aqui o gancho para esclarecer que, Perfeito. inclusive, não é porque é um parto domiciliar que tudo pode. Ele também tem regras, ele também tem as suas tomadas de decisões ali que envolvem a segurança, os protocolos. Sim, com certeza. E que, né, gente, mais uma vez batendo na teclinha que doula não faz parto. Doula faz parte. Eu não sei parto. qual a dificuldade do CRM positivo e entender que doula não faz parto. Acho que as coisas se confundem muito, né? Sim. Para todo mundo que não é desse universo, que nunca estudou, assim, nunca se viu gestando e precisando estudar esse assunto, é um assunto que se confunde, porque qual é, por exemplo, quando a gente fala assim, somos obstetrizes, é mesmo? Então, doutora. Não, peraí, né? A gente nem vai entrar no quesito doutora, doutorado, mas não sou médica. Não é médica. E aí a gente precisa explicar, né? Eu fiz um Reels uma vez, né, Lê? Falando assim, não somos médicas. E no nosso caso ainda tem um agravante, não somos enfermeiras, porque as pessoas também não entendem a diferença de obstetriz e enfermeira obstetra e tal. Mas, enfim, acho que começar do começo, né, Lai? Que é o que você falou assim, doula não faz parto, então começa por aí. Segundo, parto domiciliar precisa ser atendido por uma equipe capacitada. E quando eu vejo as pessoas falando um monte de abobrinhas, eu também penso que talvez tenha muita gente atuando de forma irresponsável. Sim. Porque a gente sabe que em qualquer profissão tem médico irresponsável. A gente fica pegando os pré-natais aí super mal feitos. Assustadores, gente, assustadores. De pessoas que fizeram 5 anos de medicina, 3 anos de residência. E aí você fala assim, é médico, é doutor, né? E pra sociedade tem CRM e faz um pré-natal terrível, né? Super falho. Então, o que a gente quer dizer é que profissionais ruins, eu diria até medíocres, existem em qualquer área. Em qualquer área, né? E aí, eu não estou defendendo o parto domiciliar a qualquer preço, a qualquer custo. A gente está falando de um parto domiciliar planejado e assistido por pessoas que estudam, que têm protocolos, que é o que você disse, né? E pessoas capacitadas tecnicamente para isso. Exatamente. Exato. Você sabe que, às vezes, em consulta pré-natal, as pessoas me perguntam, se eu estiver atropelando, vocês vão me organizando. Tá tudo bem, Tranquilo que Ana. a gente também se atropela aqui. Tá tudo bem, é bem espontâneo mesmo, gente. A gravação, ela é espontânea. Então, quando uma atropela a outra, é uma conversa. A gente para, recua, Perfeito. vai. Mas assim, às vezes as pessoas me perguntam assim, em pré-natal, Ana, quantas vezes você precisou reanimar um bebê? E aí eu olho para elas e digo assim, pouquíssimas. E é exatamente por isso que todos os anos eu renovo meu curso de reanimação neonatal. Sim. Porque qualquer procedimento que você faça com muita frequência, você vai ser muito bom. Os médicos brasileiros são os melhores em cesárea. Sim. Né? Inegavelmente. Porque eles praticam muito isso, né? Então, assim, uma sutura, uma hora, cesárea resolvida. Agora, nós, por natureza, fisiologia, não por sorte, né? Temos muito pouca necessidade de reanimar bebês, de lidar com intercorrências graves.
E é por isso que a gente está o tempo inteiro estudando. Então, é assim, você vai para o CIAParto, isso é uma retórica. Você vai para o CIAParto, né? Sim. Você vai se atualizar, você vai repetir o seu curso de treinamento em reanimação neonatal. Sim, De com novo. certeza. Todo ano. Eu lembro que o primeiro ano que eu fiz, teve um comentário assim, mas pra você não esquecer quando você estiver dirigindo, tomando banho, whatever, você tá aí sentada, é mais ou menos tipo ficar fazendo aquele exercício perineal, sabe? Você intercala entre, faz o exercício perineal e repassa um pouquinho de reanimação mentalmente. O que eu tenho que fazer? Contrai e solta. Contrai. São 5 ventilações, né? E assim vai. Tá vendo? É bem difícil, gente. Exatamente. E... eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar sobre parto domiciliar, porque quando a gente atende parto domiciliar, nós também temos que lidar com os nossos medos, e eu acho o medo maravilhoso nessa hora. Eu acho que as pessoas que falam assim, não tenho medo nenhum na minha assistência, então você tá pecando, né? Porque o medo, ele serve pra gente estar o tempo inteiro em alerta. Então, a gente fica lá preenchendo o papel, fica fazendo ausculta, fica observando o parâmetro de ausculta do coração do bebê. A questão toda é que, ao longo do nosso processo de assistência ao parto, tudo foi ficando muito medicalizado. Tudo foi ficando muito patologizado. Sim. Então, a gente perdeu mão para aquilo que é fisiológico. E isso é o que a gente está tentando retomar. É para isso que a gente estuda o tempo todo e vai para os simpósios e congressos para se atualizar, porque a gente precisa retomar o que é fisiológico, né? A mão para o que é fisiológico. E não patologizar tudo. E a gente tem patologizado tudo. E dentro do cenário de um parto domiciliar, a gente tem tudo que é fisiológico. E como que a gente pode lidar? Algo que talvez eu não sei se vocês já abordaram isso em algum podcast, mas que é muito legal, é falar de spinning babies, né? Mas o que é o spinning babies? Uma série de exercícios que a gente faz para tentar retomar a posição fisiológica para o bebê. E aí você vê o que é a nossa assistência antes de spinning babies e depois de spinning babies. Então, eu vou dar um exemplo bem prático meu, que aí eu não tenho risco de falar de nenhuma cliente. Estou falando de mim. O Bruno nasceu com 41 semanas e 4 dias, depois de um descolamento de membranas, que é um método de indução natural. E o Bruno é meu filho mais velho, tem 10 anos. E foi um parto razoavelmente longo e um expulsivo bastante longo. Foram 3 horas de expulsivo. E o Bruno nasceu com o que a gente chama de bossa, né? Que é aquela marquinha na cabeça, assim, fica pontudinha. E a bossa, ela era lateral. E eu fiz muita força pro Bruno nascer. E quando ele não nasceu olhando para baixo nem para cima, que a gente chama de OP ou OS, occipício coxa, occipício sacro, occipício pubis. A gente fala que ele nasceu em OC, occipício coxa, porque ele nasceu de lado. E aí, Ana, por que você está dizendo isso? Sim. Ele só nasceu de um parto normal, natural e tudo mais, porque eu estava com uma equipe que acreditava e que foi vendo assim, os parâmetros do bebê são bons, a Ana tá bem, vamos seguir. Dentro de um ambiente tradicional, eu teria vivido uma cesárea. Sim. Porque ele tinha 41 semanas e 4 dias, porque no ultrassom tinha dito que ele tinha uma circular de cordão, porque ele tinha uma estimativa de peso de 4.200, mas nasceu com 3.750. Nossa, Sim. bem diferente, hein, Meio Ana? quilo só de erro. Então, assim, eu tinha tudo aquilo que qualquer pessoa acreditaria, qualquer pessoa de uma medicina mais tradicional e patologizada diria que o Bruno precisaria nascer de uma cesariana. E ele nasceu num parto domiciliar, muito bem assistido, o tempo todo monitorado. E a única coisa que poderia ter feito toda a diferença no meu parto seria o spinning babies, porque o Bruno estava mal posicionado. Provavelmente foi esse o motivo de eu ter ficado 41 semanas grávida, né? Dele não ter nascido antes. Bem como as questões de alimentação, açúcar na alimentação e os receptores de prostaglandina, que a gente já sabe que tem evidência sobre isso. Mas hoje eu olho e falo, poxa, um spinning babies no parto do Bruno teria feito muita diferença. Sim. Então a gente vê essas questões. Porque as pessoas nos perguntam muito assim, como lidar com as intercorrências no parto domiciliar. Grande parte a gente vai tomar pela ciência, eu acho que é
90% e 10% a gente vai buscar no empírico. A gente tinha lá na IASH, na USP, né? A gente sempre teve workshops com parteiras tradicionais. Como é que a parteira equatoriana... Outros saberes, né? A gente não desqualificar outros saberes. Perfeito. Porque como é que a parteira equatoriana lida com as intercorrências quando ela está a 1 hora de um hospital, não por opção, né? Como que a parteira mexicana Nauli Vinaver, que é super conhecida, como é que a Nauli lidava com as intercorrências? Enfim, e esses saberes empíricos, eles também precisam ser agregados. Eu acho que isso é muito da nossa assistência, né? De quem trabalha com o parto domiciliar, que é você trazer a ciência, juntar com o conhecimento empírico e trazer o melhor dos dois mundos para essa assistência, sem negligenciar, sem ser imprudente, sem colocar em risco. Porque eu acho engraçado as pessoas dizerem, não tive coragem de arriscar um domiciliar. Sim. Ui! Isso significa que eu arrisquei 3 vezes, né? Porque... fiz natural, sabe? Perder, a gente faz outro. Não, de onde é que as pessoas tiram essa ideia? De que a gente é muito maluca, assim, né? Total. Não, eu vou ficar em casa porque tanto faz o desfecho, gente. Não. Mas teve um ponto muito positivo que trouxe uma visibilidade menos preconceituosa para o parto domiciliar, que foi a pandemia. Sim. Pandemia fez o nosso mercado, digamos assim, crescer muito. É verdade. Né? Sim. Porque, assim, pessoas que nunca cogitaram um parto domiciliar olharam para isso e falaram assim, peraí, mas o que eu preciso dentro do hospital para me trazer tranquilidade e que hoje me dá mais medo do que tranquilidade? Sim. Eu tive uma leva de partos domiciliares de pessoas que eu olhava e falava, que diferente esse perfil. É um perfil mais sério, mais cartesiano, sabe? Juízas, advogadas, assim, pessoas que têm um perfil mais fechado, assim, mais tradicional. E foram pessoas que se viram numa necessidade de repensar as suas próprias crenças. Você falou isso da pandemia, achei interessante de lembrar, porque eu tive contato ontem com 2 mulheres que tiveram seus bebês logo que estourou a pandemia. E ambas tiveram em 2 hospitais bem conceituados aqui em São Paulo. E a fala delas em relação a como foi tenebrosa a assistência, que geralmente o nosso cenário obstétrico já não é favorável, né? Mas como a pandemia deixou tudo muito mais difícil ainda para as mulheres gestantes, para as puérperas ali naquele cenário de hospital. Então, a pandemia, de fato, trouxe isso, colocou um foco de luz, né, em cima aonde você vai ter o seu bebê. Uma casa de parto, em casa ou no hospital, como uma possibilidade de escolha. Sim, sim. Eu acho isso muito rico pra gente, né? Porque nunca foi, e nem é a ideia, por exemplo, desse podcast, convencer ninguém a ter um parto domiciliar ou convencer que o parto domiciliar é a melhor opção, nada disso, mas a gente precisa quebrar os preconceitos. Sim, eu acho que falta muito o esclarecimento, né? Então, assim, as pessoas condenam o parto domiciliar sem saber o que é, né? Sim. Eu adoro uma frase que a Márcia falou num podcast que a gente gravou, estava falando a respeito dessa presença de ter ou não ter um médico no parto domiciliar, que às vezes vem aquelas pessoas, né, eu quero um médico, Ela falou, não, as enfermeiras que estão ali são completamente capazes, né, as enfermeiras obstetrizes são completamente capazes de assistir o parto. E o que elas poderiam fazer em casa é a mesma coisa que eu poderia fazer estando em casa. Sim. Eu não posso fazer nada além do que elas sabem fazer, muito melhor do que eu ainda, né? Esse olhar fisiológico, então, que a gente coloca, né? Uma parte de formação. Sim. A parte médica, gente, ninguém aqui está desqualificando de forma alguma o lugar da assistência, tanto do médico quanto das intervenções, quando bem indicadas. Parece que a gente tem que ficar chovendo no molhado, né? Mas é tipo chovendo isso. no molhado. A questão é que a nossa formação, e aí falando da obstetrícia, porque foi o que eu vivi, onde eu posso falar com mais propriedade, a Laís pode falar da parte da enfermagem, né? A nossa formação, a minha e da Ana, é bastante voltada para essa questão do parto fisiológico. Então, a gente tem esse olhar, enfim, é um curso... Vou puxar a sardinha aqui para obstetrícia só um pouquinho, tá? É um curso que, quando eu fiz, eu não sei como está sendo agora, mas eram 9 semestres integral. Então, ao longo de 9 semestres, que são 4 anos e meio... boa parte das nossas disciplinas elas intercalavam entre a parte biológica, então a parte fisiológica do corpo, enfim, com a parte da humanidade, né? Então a questão humanas, assim,
no curso de obstetrícia pega bem forte, justamente para a gente fazer essa junção e conseguir ter essa assistência neste cenário de risco habitual. Exatamente. Quando a gente fala de coisas que precisam de intervenção, gente, muita coisa ali não é do meu escopo. Quem sou eu para ficar questionando? Não, aí a gente continua aqui no fisiológico. Não, quando a gente precisa, a gente aciona quem tem mais capacidade, não é mesmo? Exatamente. E é nesse momento que a gente precisa, é o momento que a equipe pensa numa transferência hospitalar. Isso. E que às vezes sofre um puta preconceito quando essa transferência acontece. Sim. Porque quem tá lá do outro lado não entende que, olha, amigo, agora chegou a sua vez. É isso. Aqui é o seu papel e não o meu lugar mais. Aqui é o seu. Exatamente. Né? Vamos começar antes disso ainda, Lai. Quando a gente pensa em quem qual é a palavra que a gente usa, Lê? Elegível. Quem é elegível para um parto domiciliar. E aí é o que você falou, né? Risco habitual. O que antigamente a gente chamava de baixo risco. Sim, né? sim. E aí só mudou o termo, mas o risco habitual é porque não existe zero risco. Então é importantíssimo a gente dizer. Vida, né? Nada da vida. Nada, exato. Então, o risco habitual, ele é aquele parto onde, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente domiciliar, ele tem o mesmo risco, né? Que é a imprevisibilidade, mas que o risco é baixo. Sim. E isso a gente consegue perceber ao longo do pré-natal. Então, assim... Isso não pra isso que serve é pra isso que serve pré-natal, gente. Detalhe, né, Isso. gente? Eu quero abrir um parênteses, porque eu ando muito chateada com algumas coisas que eu tenho visto, né? É para isso que serve um bom pré-natal. O pré-natal deveria ser de qualidade para todas, sim. acessível para todas, independente de classe social. Né? Exato. E, infelizmente, a gente ainda vê várias mortes maternas acontecendo por problemas no pré-natal. Sim, aqui no Brasil a gente tem muita questão ainda com morte materna, né? Tem muita coisa aí. Mas, bom, é isso, né? Começando do começo, quem é elegível, como segue o pré-natal. O nosso contrato, por exemplo, ele diz, né? Vai ser domiciliar até segunda ordem. Então, essa segunda ordem poderia começar ainda no pré-natal, porque, sei lá, com 40 semanas houve alguma intercorrência na gestação, ou ela foi fazer um ultrassom e apareceu um oligodrâmino, né? Uma baixa absurda do líquido amniótico, alguma outra questão, enfim, algo detectável em pré-natal. E aí a gente fala assim, ok, agora já não é mais seguro escolher pelo ambiente domiciliar. Então, agora a gente muda os planos. A gente pensa na melhor assistência possível dentro do ambiente hospitalar. E a gente fala sobre isso para Natal todo. E, em último caso, como você mencionou, uma transferência, que é quando a gente mais sofre o preconceito. Eu não estou falando só a gente profissional, eu estou falando essa parturiente. Exato. Sim, ela entra retalhada. no hospital totalmente retalhada. Ela vai ser a doida que quis tentar o domiciliar. Olha lá, olha o que você fez. E aí a gente fala, nossa, a ignorância, ela fere. Porque, na verdade, assim, a escolha por um parto domiciliar, ela é muito estudada. Ela é muito pesquisada. Ela é muito consciente, né? Sim, ela não é a escolha óbvia quando você pega um positivo, né? Ai, ela gente, não é assim, olha, vou ficar em casa. Eu vou mais além. Eu acho que assim, nós temos uma pequena porcentagem aí que é ignorância. Mas nós temos uma grande porcentagem que é puro recalque mesmo. Sabe? Obrigada, Laís. Eu acho que Não, sim, tem muito recalque de sim, fato. Gente, porque assim, nós vivemos uma era que a informação tá aí para quem quiser. É muito fácil você encontrar isso. Ainda mais no meio que a gente circula, isso é muito mais difundido, porque pelo menos toda atividade, né, dentro da assistência deveria ser baseada em evidências. E uma vez que a gente fala que é baseado em evidências, quer dizer que a gente está sempre estudando e se atualizando. Então, uma pessoa que tem uma visão dessas, ela já é uma pessoa, é um profissional que eu desconfio da qualidade desse profissional. Tá defasado, né? Ele está defasado. Sim. Olha, eu vou ser um pouquinho só antiética aqui em mencionar que recentemente eu fiquei bem chocada, né? Porque santo de casa não faz milagre. E o meu irmão acabou de se tornar pai de segunda viagem. E eu tava conversando com a minha cunhada, porque com familiar a gente tem muito dedo para falar. E aí ela assim, mas até quando que eu posso esperar? Porque eu quero entrar em trabalho de parto e tal.
E eu falando, não, depende, né? No seu pré-natal, se os seus exames estão ok, se a curva glicêmica lá... O quê? É a curva glicêmica, teste oral de tolerância à glicose, aquele exame que você toma, um líquido bem doce, aí você fica no laboratório 3 horas, porque vai colher, dali 1 hora vai colher, dali 1 hora vai colher. Não, eu não fiz esse exame. Gente. Aí eu fiz assim, então, de um bom convênio da cidade dela. Aí eu fiz assim, mas você não quis? Você se recusou? Não, a minha médica não me pediu esse exame. E aí eu fiz assim, mas é que já é um protocolo, né? E eu tentando não deixá-la nem preocupada. Não é mesmo? Então. E aí, assim, não foi discutido com ela sobre isso. Olha, isso é um padrão premium do seu pré-natal, porque você tá num convênio que te permite fazer o padrão premium de pré-natal. E ela falou, não, ela não me pediu. Não, imagina, se ela tivesse pedido, eu teria feito. E aí eu fiz cara de paisagem, né? Assim, não, então, né? Então você não tem diabetes gestacional, porque tuas glicemias de jejum estão ok, então dá pra gente aguardar até 42 semanas. Mas dentro de mim pensando, e eu é que sou retalhada, criticada e apedrejada, e eu sei fazer um pré-natal, desculpa, senhora, mas melhor do que você. Muito bom, Ana, muito bom. Poxa, é difícil, Eu fiquei pensando aqui com a sua fala que eu acho que a gente pode fazer uma gravação só mostrando o que é o protocolo de um bom pré-natal. Exato. Acima disso, gente, os casos podem ser discutidos, algumas coisas podem ser alteradas. Mas tem uma parte que é mínima, que tem que ter no pré-natal. E aí, não é porque você tá no plano de saúde XYZ, padrão premium, igual a Ana falou, que você pode não fazer parte desse protocolo. Não sei exatamente qual é a bola de cristal do profissional. Exato. Eu não tenho, gente, desconheço, não adquiri. Né, o tema não é pré-natal, mas é que pré-natal é tão importante, acho que a gente precisa falar sobre isso. Não é porque as minhas glicemias deram muito baixas. Ótimo, mas deixa eu te explicar. O teste de tolerância é justamente para saber como é que está a sua tolerância. E geralmente o resultado que dá alterado é o último. Sim. Então, a glicemia de jejum sempre vai estar boa. Não, e engraçado, né? Porque quem tem a glicemia de jejum alterada é alguém que já está diagnosticado com diabetes gestacional. Acabou ali o assunto. Exato. Né? Então, realmente, o teste oral ele vem justamente para aquelas pessoas que têm uma glicemia de jejum não alterada. Não alterada, né? Olha só. O pior é que é tão óbvio, né, gente? Desculpa a franqueza, mas é bem óbvio. Exato. Então a gente percebe que assim, o preconceito e os holofotes estão virados pro lado errado. Né? Então, além do que, Ana, vamos combinar, né? A gente, aqui no Brasil, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, nem 1% dos partos acontecem fora do ambiente hospitalar. Acho que é menos de 2%. Menos de 2%. Menos de 2%. Ou seja, a gente está falando aí de um cenário de 98% no hospital, 2% em casa e o holofote ainda fica voltado para o domicílio. E a gente precisa abrir um parênteses, Lê, porque é o seguinte, quando a gente fala dos partos que não acontecem dentro do ambiente hospitalar, você está considerando, pensando em Brasil, você tá considerando a Amazônia, você está considerando, né, essas regiões onde você não tem estrutura também para fazer educação. A gente precisa entender... E nem transferência, né, Ana? É paradoxal. São pessoas que não têm acesso a instituições nem quando elas precisam. A gente está falando de um parto domiciliar planejado, de uma equipe que vai levar uma parafernália imensa. Agora a gente tem foto, né? Eu vou colocar na página do podcast. Sim. Agora a gente tem balança de RN muito bom, real, gente. oficial. Não vai ter erro. Mas assim, é cilindro de oxigênio, é medicação para conter hemorragia, é soro para repor volume se tiver uma hemorragia. E aí você fala assim, mas e se tiver uma hemorragia no hospital? Veja só, mais do que ter estrutura, régua de oxigenoterapia na parede, você precisa ter gente olhando para essa mulher. Sim, recursos humanos. Então, se você tem toda uma estrutura, mas você tem pouco pessoal para trabalhar, essa mulher pode entrar em choque hipovolêmico. Ela pode morrer de choque hipovolêmico por uma hemorragia dentro do hospital. Enquanto numa assistência domiciliar, você tem no mínimo 2 obstetrizes, mais uma doula, que sai ainda um pediatra em algumas equipes e tal.
olhando para essa família, esse binômio, então você tem uma assistência no mínimo, vamos colocar o mínimo, 2 parteiras? 2 para 1. Vamos colocar assim ainda, e eu gosto de destacar algumas coisas que eu acho super importantes, sabe? Quando a gente fala que às vezes você está num hospital e não te garante isso, uma das maiores causas de morte materna no Brasil hoje é a hemorragia. Né? E vamos lembrar que menos de 2% dos partos acontecem em casa, quer dizer que 98% desses partos estão acontecendo no hospital. Sim. E essas mulheres estão morrendo aonde, gente? Exato. No hospital. Né? Mas aí volto aqui para esse assunto de o que são esses partos fora do ambiente hospitalar. Alguns são planejados com equipe, que é o que a gente está trazendo nesse podcast. Mas e aquelas situações onde entram na estatística dos partos não hospitalares, mas que não existe estrutura. Sim. Teve um workshop, não vou lembrar o ano, mas já tem aí quase 10, não, mais de 10 anos, né? Porque eu me formei há mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos que eu fui assistir lá na EASH, que elas estavam falando sobre as cartilhas que estavam sendo feitas. Aliás, foi no Congresso de Brasília, 2010. Que elas estavam mostrando as cartilhas que estavam sendo feitas para as parteiras tradicionais, para elas aprenderem a lidar com intercorrência, porque elas não são nem alfabetizadas. Então, as cartilhas precisavam ser todas de desenho, porque pouquíssimas sabiam ler. E aí você vai colocar isso tudo dentro do mesmo combo de parto domiciliar. Sim. Isso é bem importante. Isso é uma parte do SUS, gente. E aí, acho que é importante a gente entrar um pouquinho nesse mérito, né? O SUS, ele fez tanto as cartilhas quanto o preparo e a gente chama de redução de danos, né? Quando você entra, por exemplo, com material descartável, se elas precisarem utilizar. Então, as parteiras em locais, aqui nesse Brasil gigante, né, que a gente tem, em locais que a gente quase não tem acesso para transferência, o serviço de saúde adequado, elas têm esse treinamento. Então, a gente tem esse olhar também para a parteria tradicional. Isso. Mas eu acho que também é importante a gente diferenciar aqui nesse podcast, porque, enfim, a gente está falando de parto domiciliar planejado. Então, tem os profissionais técnicos que a gente faz uma graduação, a gente não decidiu, não acordou um dia e falou, vou acompanhar a parto domiciliar. Tem as parteiras tradicionais, que geralmente é passado de geração para geração. Elas têm vários saberes, tem muitas questões ali muito relevantes. Então, tem até um documentário, eu acho que Mulheres da Terra, se eu não me engano, que foi feito por uma obstetriz e ela foi para vários vilarejos, enfim, entrevistou e abordou várias parteiras tradicionais para entender um pouquinho dessa atuação relevante que faz toda a diferença no cenário de saúde ali. Elas cuidam dessas famílias. A parteira é uma figura muito sábia, né, na comunidade, e ela faz muita diferença. Sim. E a gente tem, atualmente, algum movimento, eu não sei quanto tempo faz esse movimento, mas que fala da parteira na tradição. E aí, esse caso, quando é em cidade, que a gente tem acesso, muitas questões ali, não se enquadra na parteria tradicional, gente, que passa de geração para geração. É como se eu, ao invés de fazer uma graduação, decidisse adentrar por outro meio a qualificação adequada para atender partos e consultas, pós-parto, enfim. E aí eu acabo trabalhando muitas vezes fora das evidências científicas, sim, né? Sim. Que eu acho que isso corrobora o que eu falei no início desse podcast sobre você ter uma equipe qualificada, capacitada, preparada, que estuda e que se atualiza, e virar e falar assim, mas eu gosto desse caminho, porque olha, eu posso fazer um chazinho de canela aqui, se ela tiver uma hemorragia, mas meu amor, o chazinho de canela não vai resolver, né? Eu posso bater um pedaço da placenta e não sei o que para ela tomar. Não, cadê a evidência científica disso? Então, acho que é importante a gente dizer, nem tudo que está envolvido, todo mundo apoia ou aprova, né? O que a gente chama de placentofagia, já que é para polemizar, vamos polemizar. Vamos polemizar. Não tem evidência científica nenhuma. Então, assim, eu atendi um casal que quis comer um pedaço da placenta. Ótimo. É a placenta deles. Exato. E ela quer comer whatever. Mas sim, eu respeito. Não apoio, nem incentivo e nem vou pedir um pedacinho. Acho que mais do que isso, né, Ana? A gente também não coloca isso como uma forma de tratamento. Exato. Isso é a critério da pessoa, do histórico dela, o que faz sentido pra ela. A gente, como parteira, não fala, você tá sangrando, come um pedaço da sua placenta. Não, exato. E acho que mais do que isso, cabe também ao profissional
falar para esse casal, não existe evidência científica sobre isso. Quer fazer ok, Então, né? é Mas sobre gostaria isso. que você soubesse que não tem nenhuma evidência sobre isso. Na verdade, eu acho que eu me anteciparia e diria assim, isso é uma decisão tomada por vocês sob a orientação de alguém ou é um desejo do casal? Ah, é porque a minha doula, ou sei lá, alguém Sim. falou, né? Porque existem pessoas que realmente acreditam e tal. Ok, ela te apresentou alguma evidência sobre isso? Porque por mim não há problema, mas eu preciso te dizer que não há evidência científica sobre a placentofagia. E aí eu coloco isso porque senão a gente vai virar charlatã, né? Sim, Vamos trabalhar sim. com achismos aqui, assim, eu acho que se a gente Fonte pendurar... vozes da minha cabeça. Né? Exatamente. Essa figurinha do WhatsApp é ótima, gente. Vozes da minha cabeça. 2022. Exato. Não dá. Então, quando a gente senta para falar de parto domiciliar, a gente tem que colocar cada livro na sua prateleira. A gente está falando de um parto domiciliar planejado, por uma equipe preparada, capacitada, que se atualiza, que vai levar muito material. Eu não posso ter carro hatch, porque não cabe o material. Eu tenho que ter carro sedã obrigatoriamente, porque a mala é imensa. É grande, e é gente. cilindro de oxigênio. E agora tem a balança de É pesar pesado, bebê. é pesado. Justamente. Tenho muito material, que geralmente quase não se usa nada ali, né? Que bom, a gente leva pra bom, isso. é pra isso mesmo. A gente leva, abre tudo, monta tudo pra guardar, entendeu? A gente E não depois leva a gente esperando só usar. fica jogando tudo com validade próxima no lixo, né, Lê? Vira e Sim, mexe, a gente sim. senta pra olhar o material e fala assim, esse daqui vai vencer daqui 20 dias, já joga já fora, joga vamos fora. comprar novo e tal. Porque, ótimo, E a gente não fica muito precisa feliz, usar. que bom, a gente não precisou, a gente tem e não precisa, é uma segurança. Exatamente. Mas a gente leva todo esse material e a gente tem maca de transferência, e, enfim, é muita coisa, é muita responsabilidade, né? Eu acho que ninguém, né? É que as pessoas às vezes falam as coisas da boca para fora sem se questionar, mas acho que ninguém viraria e falaria assim, nossa, tudo bem, né? Perder paciente, se eu perder, tá tudo certo. Não, ninguém quer perder paciente, nem bebê. Então, como que seguiria a minha vida? As pessoas me perguntam isso. Ana, já morreu alguma mãe ou algum bebê na sua mão em casa? Eu falo, não. Embora E se aquilo isso não acontecer, eu não funciona. sei nem como é que eu continuo. Muito embora a gente saiba que imprevisibilidades podem acontecer. Eu gosto de fazer as fofocas, né? Porque, embora para nós, né, perder um bebê, um paciente é uma coisa muito grave que realmente, como que você continua? Mas tem profissionais por aí que acham que às vezes os bebês de FIV são bebês muito caros, que eles valem mais do que outros bebês e que esses bebês não podem nem nascer de parto normal, gente, porque é um risco, Sim. né? E é totalmente contramão das evidências, Não, né? e vira aquela coisa assim, além de ser contramão das evidências, eu ainda fico pensando quando eu ouço essas coisas, né? Tá, peraí, então, esse bebê vale mais do que a vida de qualquer outro bebê, né? Que é a Então, frase lá. todos aqueles bebês podem morrer, esse aqui não. Então, né? é a frase que eu te falei quando as pessoas falam assim, que a frase é, não vou arriscar um parto normal porque esse bebê foi muito desejado, que é a típica frase dos bebês de FIV, né, de fertilização in vitro. E aí, assim, esse bebê foi muito esperado, foi muito desejado e, vamos colocar a verdade, foi muito caro também. E aí eu falo, é muito preconceituosa essa fala, porque assim, meu bebê que foi feito, né, por vias normais, naturais, né, é menos desejado, menos amado, menos bem tem menos valor, tem menos valor de vida do que o seu. E assim, quando a gente coloca daí o valor da vida como financeiro, né? Então esse bebê teve um investimento para ser feito. Exatamente. O outro menos, não. Enfim. Eu não sei, isso polêmico. me choca tanto, né? É bem Mas eu acho assim, que é uma frase que tem enquanto- sido menos falada, eu tenho Enquanto ouvido menos. Que bom. a gente se preocupa tanto aqui do nosso lado, né? De todos os bebês importam, a gente vê aqui do outro lado, não. Mas o que choca a sociedade ainda são as parteiras, né? Pois é, gente. Mas eu acho que o meu sonho, de verdade, é a gente acabar com essa dualidade, sabe? É o bem e o mal, assim, quem tá de um lado ou quem tá do outro. Quando você falou do documentário das parteiras, veio à minha memória o documentário, e eu não sei se você lembra que tem um médico que participa do documentário que nasceu pelas mãos de uma parteira, que se tornou um médico obstetra. E aí ele fala, quando a dona, não lembro os nomes, mas a dona Francisquinha, a dona Chiquinha, a dona Rosinha me liga, é porque alguma coisa não tá bem, e aí eu vou. E aí você olha e você fala, é isso. Esse é o isso, cenário, né, esse é o gente? cenário. Esse é o cenário. Você sabe que eu isso. tenho uma amiga que ela teve um bebê em Houston, né, há uns anos atrás.
E ela fala pra mim que durante o pré-natal aquilo assustou, porque baseado no que a gente conhece aqui, né, do nosso sistema obstétrico, ela fez o pré-natal com o médico da família. E no final ele falou pra ela, olha, quando entrar em trabalho de parto é assim, assim, assado, deu todas as instruções. Tá, e que horas que o senhor vai, doutor? Eu? Não, eu não vou. Tudo dando certo, talvez eu passe lá só para tirar uma foto. Porque assim, né? Realmente é essa visão. O parto dando certo, sendo um evento natural e fisiológico, ele vai acontecer dentro do ambiente hospitalar, com as enfermeiras, as obstetrizes, né? E você só vai precisar me ver no parto se alguma coisa der errado. Então eu espero não te ver no parto. Eu espero que tudo dê certo. Isso é cultura, entendeu? né? E aí aqui no Brasil a gente sente uma resistência muito grande por 2 motivos tão óbvios, mas a gente vai chover no molhado. Poder, porque existe um poder, Sim. né? Entre parênteses, ego. E mercado. Sim, financeiro. uma reserva de mercado bem pesada, né? Bem pesada. Então, por isso que eu falo, o meu sonho, na verdade, é a gente quebrar isso, né? A gente tem, né, Lê? A gente tem esse privilégio lá e com certeza vive esse universo também, porque as doulas estão numa bolha, né? Sim, sim. Da gente ter profissionais maravilhosos que são parceiros. Sim, sim. E esses parceiros entendem o papel deles. Então, assim, conte comigo no pré-natal. Eu vou contar que eu já vi coisas bem ruins, tipo, olha, eu arrumei uma doula, pede pra ela me mandar o currículo pra ver se ela pode atender comigo. Oi? Mas isso é fora da bolha, né? Eu tô falando da bolha, né? Dos profissionais parceiros, a gente tem. É a minoria, gente. Sim. Os nomes são listados, infelizmente. A gente conhece os serviços e os nomes, né? Sim. Exato. Então, isso ainda é bem parte de um privilégio pequeno. Exato. Mas, assim, dentro dessa bolha, quando a gente consegue trabalhar dentro da bolha, é muito bonito de ver, assim, como todo mundo se respeita. Se eu chamar esse parceiro, vamos supor que eu vou para uma transferência, né? Como você mencionou, quando vai para uma transferência sofre preconceito. Se eu tô num parto e eu ligo para esse médico parceiro e falo, doutor, eu preciso transferir essa paciente, uma parada de progressão, ou ela quer uma anestesia, ou eu estou com uma intercorrência, preciso, sei lá, de uma cesariana, ou é uma placenta que ficou retida, alguma questão assim, ele nem titubeia. Ana, tô indo, te encontro lá. E quando eu não chego questionar lá, também a nossa habilidade profissional, isso. né? E aí, quando eu chego lá, eu falo, oi, obrigada por vir e tal. Que é isso? Tamo junto, né? E aí, o que tá rolando? Sim, assado, não sei o que lá, blá, 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 blá. Termina tudo, tá todo mundo feliz e satisfeito com a experiência. Sim. Mesmo a parturiente, o companheiro ou a companheira que foi para essa transferência estão felizes porque eles foram respeitados. Eles falam, puxa, que chato ter saído de casa porque eu planejei estar em casa. Óbvio que a frustração virá, mas ainda existe uma satisfação com a experiência, porque existe uma harmonia na conduta. Sim. Que infelizmente é muito difícil de conquistar quando a gente transfere e vai lidar com um médico, por exemplo, que não entende, não compreende ou não aceita a escolha dessa família. Eu acho que não aceita. Eu acho que é mais difícil ainda, né? Quando a gente chega nesse lugar de falar que a escolha dessa família, dessa pessoa que vai parir, é soberana. Então, enquanto ela tem a possibilidade, de novo, chovendo no molhado de novo, ela é de risco habitual, não é porque ela decidiu, acordou um dia ali meio trelelé e falou, é isso que eu vou fazer da vida. É isso que eu vou fazer. Não, ela foi... ela é elegível para essa escolha, a escolha dela é soberana, gente, soberana. E os profissionais de saúde, nos incluindo nisso, nós estamos lá para prestar serviço, né? Exato. A gente presta um serviço para essa pessoa. A gente não tá lá para julgar, para serviço palpitar. pago, né? Um serviço pago. Mesmo quando estamos falando de SUS, estamos falando de dinheiro de impostos, sim, né? é sempre pago, é um serviço. Pago. Não é uma troca de mercadoria, é um serviço. E saúde, enfim, tem todas as suas nuances, as suas questões, né? Parto deveria ter essa possibilidade de acesso para todo mundo, inclusive, de local de parto, enfim. Mas não é algo que a gente está fazendo ali para, então esse parto, eu vou fazer o seu parto, eu vou decidir por você, eu vou palpitar no que você vai fazer da sua vida. A gente não faz isso. Não é o nosso papel. Não cabe, gente, para nenhum profissional. Nem médico, nem obstetriz, nem enfermeira, nem doula. Exato. E segue a lista. Exato. E você sabe que
a Lei já deve ter ouvido essa fala, né? Quando eu vou para a primeira consulta de pré-natal, e geralmente eu já sei que o casal especula, né, a ideia de um parto domiciliar, e eles sentem e falam, oi, Ana, aqui a gente pegou seu contato, né, a gente queria pensar no parto domiciliar. Eu falo, então, bem-vindos à consulta do terror. Já me ouviu falar isso, já né? vi. Porque, assim, se você tá aqui pensando num parto domiciliar, é porque todo mundo já te falou o que é lindo do parto domiciliar. E eu posso te contar 3 relatos maravilhosos, até me arrepio, né? Os meus próprios relatos. Mas eu não quero falar com você do que é lindo. Eu quero que você tome uma decisão consciente. Então, eu vou te falar de tudo o que seria ruim se acontecesse fora do cenário hospitalar. Sim. E você vai sair daqui balançado. E eu espero que você saia balançado. Porque se você não sair balançado, eu não fiz direito o meu papel. Você vai sair balançado, você vai chegar em casa, você vai ler o termo de consentimento livre esclarecido, que tem um monte de dados estatísticos. Vocês vão conversar entre vocês, vão dormir. Sim. E amanhã, ou talvez daqui uma semana, vocês vão conseguir chegar numa resposta. Eu quero ter um parto domiciliar? E às vezes, muito raramente, mas às vezes o casal vira e fala assim, ai não, a gente... Isso não é pra mim colocou agora. Exatamente. Aí às vezes acontece, como houve em Sorocaba, não vou dar nomes, né? Mas houve em Sorocaba um casal que eles falaram assim, não, depois de tudo que você falou, a gente ficou balançado, a gente decidiu não ter domiciliar. Eis que ela pariu em 40 minutos. Sim. Ela teve um parto domiciliar porque foi não muito planejado. rápido, não planejado. Primeiro filho, que é muito raro, né? E no fim, ela falou assim, acho que eu queria tanto domiciliar que o meu corpo respondeu a isso, né? Ela foi entrar no carro, ela falou, gente, não vou conseguir, tô sentindo a cabeça do bebê aqui embaixo. Entrou na sala e pariu do lado do sofá. Foi uma obstetriz que recebeu o bebê, né, e tal. Nossa parceira. A Ju que recebeu. A gente teve 2 casos, assim, né, em Sorocaba. Tivemos. 2 casos no último ano. Sim. Em que era para assistência hospitalar, planejado. E tudo caminhando para o hospitalar. Sim. E nos 2 casos eram prime, né, que a gente chama. É uma primeira gestação, elas não tinham parido, eram nulíparas. E elas pariram muito rápido em casa, sem ser planejado. Exato. Lembrei do segundo caso, assim, lá do Vila Flor. Que você foi. Isso mesmo. Sim. Verdade, tinha esquecido desse. Sim, foram 2 casos. No último ano. Isso. Com a gente. Não, fora, né, aqueles que... Já aconteceu uma que ela falou, é porque eu era estrépito positivo, e aí eu mudei de ideia, decidi ter hospitalar. Quando eu cheguei, entrava uma falange do meu dedo no exame de toque, e eu falei pra ela assim, você tem 2 opções, para ir em casa ou no carro. No hospital não dá tempo de chegar. Não vai dar. No hospital não será. Eu não acredito. Eu falei, olha, toca pra você sentir. E ela colocou, ela falou, mas só entrou isso do meu dedo. Eu falei, então, o bebê tá aqui. E acabou sendo domiciliar. Sim. Aí ela falou assim, eu quis muito esse domiciliar, mas acabei mudando de ideia no último minuto e tal. Bom, acho que eu queria fazer um compiladinho sobre o que é ser elegível, qual é o trâmite, né, para você viver um parto domiciliar planejado. Eu vou falar dos nossos protocolos, né? Acho ótimo, Ana. E aí acho que também coloca um pouquinho da parte burocrática, aquelas dúvidas bem básicas. E para registrar o bebê? Boa! E os exames? E para fazer o teste da orelhinha, do pezinho? Nossa, vai. Acho que vale outro podcast. É muito assunto, muito assunto. Sim. Mas eu vou tentar compilar. Então vamos lá. Primeiro tem que ser elegível, então tem que ser uma gestação de risco habitual. E a gente só sabe se é uma gestação de risco habitual fazendo um pré-natal muito bem feito. E aí entra o primeiro passo. Para você ter um parto domiciliar, você vai precisar fazer um pré-natal com a sua equipe de parto domiciliar e com uma possível equipe backup ou com o seu obstetra do convênio, que é quem no Brasil faz a solicitação dos exames. Ainda não conseguimos fazer solicitação de exames, mas eu também acho que enquanto a gente pode trabalhar em conjunto, não é problema, né? Em alguns locais a gente até consegue fazer algumas solicitações, mas isso não entra pelo plano de saúde, gente. Acho que isso é um negócio importante. Então, no privado, e não é toda a cidade, mas, por exemplo, aqui em São Paulo é possível. Só que a pessoa tem que pagar a parte... Você consegue pedir um ultrassom, Lê?
Eu acho que não, Eu nunca pedi um ultrassom aqui. Eu acho que sim, Ana. É mesmo? Dá pra gente pedir. Olha, eu sei que aqui em São Paulo tem lugares que você não precisa de pedido médico para fazer Mas ultrassom. aí você tem que chegar para fazer um obstétrico. Você não pode pedir com nenhuma especificidade, Sim. até onde eu sei. Essa Dor, especificidade geralmente é médica. Isso. Morfológico. Mas isso é importante a gente frisar. Então, a gente não consegue ter cobertura por plano de saúde. A gente consegue para as consultas, para os exames, até onde eu sei. Se alguém tiver uma vivência diferente, manda pra gente, comenta no Insta, no YouTube, enfim, Mas vamos acho que é lá, importante. vou voltar a falar como Ana, tá? Não Sim. acho que a gente precise tomar tudo isso pra si. Não. Eu acho lindo a gente poder dividir o pré-natal com um médico parceiro, Sim. né? Sim. Então, assim, eu vou fazer o seu pré-natal, Letícia, mas você vai continuar fazendo o seu pré-natal com a doutora Joana. Sim. Porque sim. ela vai fazer a solicitação dos exames e havendo algum exame alterado, algo que nos contraindique um parto domiciliar, a gente vai seguir com a doutora Joana, Maria, etc. Acho que também é importante, como são muitas nuances aí, né, pra gente frisar que também pode ser feito pré-natal pelo SUS. Então, se a pessoa estiver lá na UBS, Perfeito. o protocolo é o mesmo, segue lá na UBS, faz os seus exames e você, nas nossas consultas, você tem que trazer caderneta, Isso. exame, tudo o que você fez, tá? Porque a gente tem que avaliar também. Exato. E aí, esse pré-natal, então, vamos falar que ele vai ser concomitante. Então, ele vai ser realizado por obstetrizes e enfermeiras obstetras, né? Obstetras, seja lá quem for a sua equipe, e o pré-natal habitual, que seja no SUS, ou no convênio médico, ou com o seu médico particular, que pode vir a ser o backup de um parto domiciliar. Ok, esse é o primeiro ponto. Sim. O parto só pode acontecer em domicílio a termo. O que significa isso? Os bebês precisam estar com, no mínimo, 37 semanas gestacionais, tá? E aí vem as questões, né? 37 semanas pela data da última menstruação ou pelo ultrassom precoce? E aí é assunto para outro podcast também. Sim. Mas, geralmente, a gente pondera e considera o ultrassom precoce, que é o que a gente considera de mais fiel. Fidedigno, Isso, sim. fidedigno, essa é a palavra. Obrigada, Lê. Bom, 37 semanas, a partir desse momento, então, pode nascer em domicílio. E a gente continua se vendo semanalmente, porque com 37 semanas as consultas passam a ser semanais, no melhor dos mundos, no melhor dos protocolos. E esse é o protocolo que a gente trabalha e que quem trabalha com evidência científica também atua, né? Então, 37 semanas a gente passa a ver semanalmente essa gestante, essa Certo. pessoa que está gestando. Aí, então, há o parto. Depois do parto, óbvio que ainda tem o nascimento da placenta, chamada deictação. Então, a gente vai ficar ali por, no mínimo, 2-3 horas, observando o sangramento, observando a deictação da placenta, conferindo as membranas e os cotilédones da placenta para saber que está tudo em ordem, fazendo o exame físico do bebê, ajudando com a amamentação, verificando os sinais vitais, calculando o índice de choque. E eu vou ficar falando esses termos só para dizer, não é papagaiada, a gente não fica tirando foto. A gente gosta. A gente também tira foto, tá, gente? A gente gosta de tirar foto, tá bom? A gente gosta gente também. adora. Não é, Mas a eu vou gente lá e vou fica pegar ali- um neném, né? Exato, mas a gente fica ali fazendo um trabalho sério. E aí, no dia seguinte, a gente vai fazer a consulta de pós-parto, verificar a contração de útero, as mamas, o períneo, se houve uma laceração, o estado emocional também dessa família. E, geralmente, ali entre 24 e 48 horas, a gente já entrega um documento chamado DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, que é a parte burocrática. Sim, sim. Que é o documento que a família vai utilizar para registrar o bebê. Não existe nenhuma diferença da DNV que é entregue em domicílio para a DNV que é entregue em ambiente hospitalar. Sim. E a boa notícia, Lê, é que o último bebê que a gente atendeu conseguiu ser registrado sem precisar de testemunhas. Olha! Pois é. Que maravilhoso isso, Sim. gente. Isso é um avanço. É um avanço. Embora... Abre parênteses, porque a Ana adora abrir parênteses. Eu vou abrir um parênteses que as pessoas falam assim, eu acho um absurdo, assistente social veio na minha casa, porque meu filho nasceu em casa. Eu falo, não.
agradeça. Agradeça, Serve um uma café. segurança. É uma segurança. Serve um café, mostra seu pré-natal, fala do seu parto. Mostra suas fotos grávidas, Isso. conta por que você escolheu. Isso é uma segurança, gente. Isso é uma mudança o de Estado, cultura. sim, e é o Estado intervindo pela nossa segurança. Isso não é Isso. ruim. Isso. Ao contrário, senão a gente E ia falar, peguei um bebê sei lá onde, nasceu em casa, É, aí a gente tem exatamente, aí pega um uma declaração de roubo de nascido vivo e bebês. acabou. É que eu não sou muito noveleira, então não sei o nome, mas se não vem uma louca e rouba na maternidade... Tipo uma- aquela a história da Nazaré Nazaré Tedesco. Isso, dessa daí mesmo. A Nazaré Tedesco Nazaré fez muito Tedesco, sucesso. é. Senhora do Destino. Senhora do Destino era novela, gente. Ó, eu fui noveleira. Então, imagina uma Nazaré da vida, sequestra essa criança, suborna alguém. Já me mandaram um e-mail anônimo há muitos anos, eu nem era formada ainda, falando assim, você me venderia uma DNV? Me ofereceram R$200 mil Olha, por uma gente. declaração de nascido vivo. Isso é um documento gratuito, tá? Só para vocês saberem. A gente vai até a Vigilância Epidemiológica, faz um registro, Secretaria da Saúde, e a gente retira esse documento gratuitamente. Me ofereceram R$200 mil. Meu coração chegou tremendo, tipo, pelo amor de Deus, bloqueia essa pessoa, que horror, né? Eu sou conivente, uma criminosa, porque é isso, né? Sim, é um crime, É um gente. crime. É um bebê que... Da onde ela pegou? De onde Então, veio esse bebê? Que família que ela tá destruindo, né? Exato. Ou, ainda que seja, né, essas adoções que são feitas clandestinamente, até muitas vezes com o aval dessa família, né? A mãe que falou assim, eu prefiro que você leve e dê uma vida de melhor qualidade. Mas eu não posso ser conivente com isso, né? Não, porque assim, esse é um outro processo, né? A questão de uma adoção também tem todo um estudo e um processo para garantir a segurança de todas as partes. Sim, Exato. Não é cortando o caminho, pegando uma Isso. DNV e roubando uma criança. Obviamente, isso não é uma possibilidade, né? Exato. Mas por que eu abri esse... era só para falar dessa história Quando eles investigam os casos. Exatamente. Então, receba essa assistente social com muito amor, porque ela tá ali para verificar a veracidade dessas informações, né? E aí, enfim, quem não deve não teme, então você fala, não, tá tudo bem. E aí você dá a oportunidade para mais alguém conhecer o perfil das pessoas que procuram parto domiciliar. Né? Tem o Sinasc, né, que é de São Paulo. Sim. Ele tem um livrinho que fala sobre isso. Ele faz toda a verificação, levantamento, né, de acordo com as DNVs. E eu não sei o percentual, mas é lindo os números. A maioria das pessoas que procuram parto domiciliar planejado são pessoas com ensino superior. Sim. Então, é uma classe social que tem cultura, que tem consciência e tal. E a gente precisa que teve acesso ao isso. estudo, né? A informação. Teve acesso, sim. Então, é legal a gente falar sobre isso, porque senão fica sempre a ideia de que são, de que essa história de parto domiciliar, que as pessoas, inclusive, acham que parto humanizado é sempre domiciliar Sim, na água. sim. Eu não quis, porque eu não queria ter na água. Não, peraí, vamos entender. Peraí, vamos entender o que é o quê, né? Mas, enfim, pra gente quebrar mesmo esses mitos e preconceitos em torno do parto domiciliar. Sim. Então, essa é uma parte da burocracia. Você vai pegar esse documento. Antigamente, até semana passada, Até a mês gente passado. falava assim, você vai com 2 testemunhas que a viram grávida. Para dizer, ela não roubou esse bebê, eu sou testemunha de que esse filho é dela. Era para isso. E aí, recentemente, então, não precisou das testemunhas. Que legal. Foi muito legal. Registrou tal qual registra um bebê nascido em ambiente hospitalar. Com os documentos dos pais, se não me engano, certidão de casamento e quando há, né? E comprovante de endereço. Pronto. Aí, nós temos que pensar nos exames que são feitos especialmente no bebê, né? Que é teste do pezinho, teste do ouvidinho, teste do olhinho, Teste da linguinha. teste da linguinha, muitas vezes tipagem sanguínea também, né? E aí, isso tudo é uma das coisas que eu falo na consulta do terror. Eu falo, você sabe que dá trabalho? Porque quando você está dentro do ambiente hospitalar, isso tudo vai ser feito ali no pacote, as vacinas, né? Então, seu bebê vai tomar hepatite B com 12 horas, vai tomar BCG com 24 horas, vão fazer o teste do pezinho com 48 horas, Sim. vão fazer o teste do olhinho lá. Do coraçãozinho. E todos esses testes que valem podcast, acho que né? Sim, importante. Importantíssimo vocês falarem sobre isso. Para que serve cada um deles, né? Sim. E
abre parênteses de novo. Quando eu tava no estágio, Lê, ouvi essa live. A gente foi atrás de uma família no estágio porque ela falou assim, a gente falou, o teste do pezinho do bebê dela deu alterado, ela não veio no posto pra pegar. E aí quando a gente foi, ela falou, me ligaram dizendo que o teste estava alterado, mas eu falei, vai fazer o quê? Vai usar botinha ortopédica agora? Gente. Porque nem todo mundo entende o que é o teste do Nossa, pezinho. que grave Gravíssimo! Não, Na cabeça da pessoa, assim, o teste gente, do pezinho era ortopédico. O pior disso não é a pessoa que, vou fazer o quê? Vou fazer um teste. É a pessoa que ligou e informou que deu alterado e não teve essa sensibilidade de falar, olha, mãe, isso é importante, isso é grave, você precisa voltar, tem que... Não, deu a notícia e falou, vê aí o que você faz com isso. Nem explicou, provavelmente. Deu alterado É difícil a gente saber como foi essa interação, né? Sim. E assim, muitas coisas, eu não sei se você viveu isso no estágio, mas às vezes são famílias com muitas crianças, outra realidade, Sim. com falta de acesso muitas vezes, enfim. Mas a gente pensar nessa parte falha da educação em saúde, né? Sim. Então, quando a gente divulga para que serve o teste do pezinho, quando na hora que foram fazer esse teste nesse bebê, faltou alguém ter explicado para essa mulher. Porque ela imaginou, ela criou um cenário todo na cabeça dela, porque quando fizeram o exame ninguém explicou. E quem Exato. ligou para falar que deu alteração também provavelmente não teve essa não sensibilidade. Mas, gente, assim... É aquela, desculpa, Ana, mas é a teoria do queijo suíço, né? É quando todos os buracos se alinham e a gente tem falha atrás de falha, que elas se articulam e vira uma falha maior ainda. Que se ninguém tomar para si ou ninguém olhar... eu gosto muito esse termo que não tem, acho que tradução ainda para o português, se tiver, me corrijam, mas acho que é accountability. Que é quando você faz um acompanhamento de uma pessoa que você está cuidando, você não simplesmente para do nada, assim, você não faz só a sua função. Então, quem foi dar a notícia do teste do pezinho, não era só para falar, viu, vem aqui porque deu alterado, tem que explicar. Tem que ter certeza que essa pessoa entendeu. Sim. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Porque a gente falar em termos médicos, em termos técnicos, né? Muitas vezes as pessoas não entendem mesmo. Não, assim como se falarem em termo jurídico comigo, eu vou falar, o que é esse juridiquês? Me explica, traduz pra mim. Sensibilidade, né? Que a gente fala assim, poxa, na faculdade a gente aprende tanto, né? O professor bate tanto na tecla, olha, você precisa ter certeza que aquela pessoa compreendeu. Você precisa se fazer entender. Então, se você usou um termo, ela fez cara de ué, você usou outro, eu acho que... Vai pro popular, procura o que é o popular ali naquela... e manda real, posso sabe? contar uma historinha? Posso abrir um parênteses, gente? Que não é sobre parto domiciliar, eu vou fugir só um pouquinho, mas só pra gente colocar aqui dentro dessa assistência do parto domiciliar e dos cuidados, a gente faz questão de explicar, esmiuçar o que é cada coisa. Também durante o estágio na faculdade, eu estava atendendo numa OBS e eu fui atender uma jovem, menina, adolescente. E aí a nossa consulta ela procurou por alguma queixa, mas a gente fez um atendimento sobre contracepção. E aí ela quieta, né? Uma adolescente, fechada, enfim. E aí quando a gente foi perguntando, mas o que você usa? Eu uso. Aí, mas o que você usa? Eu uso. Aí a gente... Era eu e mais uma, né? A gente estava atendendo juntas, aí a gente se olhava assim, agora, meu Deus, ela não responde o que ela usa. A gente, você usa camisinha? Preservativo? Não uso esse negócio. Você toma pílula? Você toma remédio? Não. E aí a gente foi e continuou, não. E a gente não chegava em lugar nenhum. E aí uma hora a gente falou, você faz coito interrompido? Não. E nisso a professora ela entrou na sala, e aí tá tudo bem, né? Tipo, como é que tá essa consulta? A gente era estagiária. E a gente, ela falou que ela usa um método, mas a gente não conseguiu entender qual é, ela não explicou. E aí a professora virou, gente, agora assim, vou falar bem diretamente, tá? Ela falou assim, ele goza fora? Ela falou, Enquanto a gente tava falando, faz coito interrompido. Coito interrompido? Coito interrompido? Que porra é essa de coito interrompido? Não sei o que é isso. A hora que a professora perguntou diretamente, ele goza fora, ele tira pra gozar? Pronto, resolvido. Exato. Então, o nosso papel como profissional é ter certeza que tem uma linguagem que a pessoa tá entendendo. Sim, e aí, mais ainda, o nosso papel como profissional e educadora é juntar. Então, ele goza fora, isso é coito interrompido. Esse é o nome. Se alguém te perguntar de novo, a partir de agora você sabe, tá bem? Enfim, questões, parênteses, né? Muitos da assistência. O poder da escuta, né? É super complicado mesmo. E às vezes existe um receio
de não ser profissional, né? Porque quando a professora entra e fala, ele goza fora, ela tem licença poética pra isso, mas eu, estagiária, se eu falar assim, minha professora entrar e de repente ela fala assim, você tá louca? Como é que você tá falando? E na verdade era assim que era pra ser falado. E era professora doutora, né? Já tinha outro patamar. Ali eu aprendi muito, porque eu entendi até. A gente tem que saber. Você começa com um termo técnico, mas se você vê que você não tá acessando, não é pra você ficar engessada no termo técnico. Sim, você tem o papel de traduzir isso. Sim. Em termos populares, inclusive. Exato. Você contou, eu me lembrei de outros casos, não vou abrir mais parênteses, senão a gente não termina nunca. Mas é muito importante mesmo a gente se fazer entender, né? Mas a única coisa que eu queria pontuar quando a gente está falando disso, às vezes não é só chocante, assim, nossa, mas como é que a família não entendeu? Quando eu falo em teste do ouvidinho, é para saber se o bebê ausculta. Eu falo teste do olhinho para saber se ele tem um reflexo vermelho, se ele vai enxergar. Então, o teste do pezinho é o nome errado. Vocês já pararam para pensar? Sim. Porque o teste do pezinho é porque o sangue é colhido do pé, mas é triagem neonatal. Sim. Né? E aí, a gente fala o teste do pezinho porque o sangue é colhido do pé, mas não fica subentendido que não tem a ver com nada ortopédico. Exatamente. Então, é uma falha de, sei lá, nomenclatura popular, né? Porque o nome mesmo não é teste do pezinho. Mas aí, é nesse olhar. Então, o profissional que fala teste do pezinho, ele subentende que todo mundo sabe que é só porque o sangue é colhido do pezinho do bebê. E assim, gente, né? Até me colocando nesse lugar, assim, como mãe, né? A minha formação na área da saúde veio depois do nascimento das minhas filhas. E antes do nascimento das minhas filhas, é óbvio que se alguém me falasse, sei lá, 9 anos atrás sobre teste do pezinho, eu também talvez pensaria a mesma coisa, porque, sei lá, nunca tive um filho, não tô inserida nisso. Eu tô puépera, gente. Tem uma criança aqui comigo. Aquele momento assim, né, que você fala, poxa, você vai por uma lógica do que você escuta ali, que isso, teste do ouvido, teste do olho, teste da língua, teste do pezinho, tô testando o pé mesmo, né? E as pessoas, a gente tem um pré-natal falho, né? Durante o pré-natal, mesmo as pessoas que têm nível superior hoje, que têm um acesso à saúde melhor, poucas se preocupam em procurar um pediatra durante a gestação. Salvo aquelas que a própria equipe encaminha, que a equipe mesmo fala, olha, eu sugiro que você leve a um pediatra neonatologista, ou então passe numa consulta antes com um pediatra para ver um pediatra para você levar esse bebê depois. Isso não acontece. Quando a minha filha nasceu, eu descobri na maternidade que eu tinha que arrumar um pediatra para aquela semana. E eu, oi, como? Aonde eu vou, né, com essa criança? Eu me lembro de estar na maternidade ligando para N consultórios, procurando a vaga mais próxima do pediatra. E, por exemplo... E quem vai passar essa informação? Só para quem vai passar essa informação muitas vezes sobre o que são os testes que a gente faz com o bebê? Não é o obstetra. É o pediatra. Não, o que eu ia te falar agora, que eu quase te interrompi lá e me perdoa, mas é assim, ainda vão te perguntar na recepção, seja você em trabalho de parto ou não, se você quer o teste do pezinho simples, plus, ampliado, super duper blaster, e aí você fala, não sei. Daí chega lá, nego quer te vender 1 zilhão de testes. Isso. E você fala assim, e agora? Será que eu tenho que pagar o mais caro? Será que isso aqui é melhor pra mim mesmo? Mas será tem que... esse de 180, tem o de 280, tem o gratuito, tem o de 590. Qual? Aí você logo pensa, melhor eu pagar logo o Super Master Blaster e bota aí. E tem a vacina XPTO, que também pode ser paga e que tem... E aí a gente não tem educação em saúde. Sim. Exatamente. Né? E olha o momento em que você tem que responder a isso. Naquele momento você está em trabalho de parto ali, né? Quantas vezes eu não vi pai, eu internar junto com a gestante, ver pai vir falar para mim, olha, me deram todos esses papéis aqui, ó. Qual que você acha que eu tenho que pagar? Eu falo, agora? Mas agora? Eles querem essa resposta agora? Você não precisa tomar essa decisão agora você não vai decidir nada. Agora seu filho vai nascer, guarda tudo isso aí dentro da bolsa, depois você fala. Eu até acho que vai ter no mínimo 48 horas para você decidir isso, né? Não é logo que Exatamente. nasce. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, o que tem, tudo que a gente está falando aqui sobre a parte de educação em saúde tem tudo a ver com a escolha do cenário do local do parto. Então, quando a pessoa faz uma escolha consciente que não é vendida para ela. Então, a gente não leva lá, olha, o seu parto pode ser em casa, desse jeito, daquele jeito, a gente pode colocar luzinhas coloridas. Gente, não é sobre isso. Você pode, inclusive, colocar luzinhas coloridas se você quiser. Velas. Não é sobre luzinhas. isso. Não é sobre isso. Isso é uma outra etapa da escolha do seu cenário de parto. Enfim, muitas coisas.
Então, A gente e aí, conseguiu passar no compilado, Ana? acho que a gente concluiu Não, só calma aí que a dizendo gente precisa só concluir o procedimento pro teste do pezinho, né? do que Pra conseguir Pra fazer conseguir o fazer o teste. teste do sim, é pezinho. isso que eu tava dizendo, né? Então, assim, quando você opta pelo parto domiciliar, você vai ter que correr atrás de tudo isso. Então, dentro da sua cidade, você vai conseguir ir direto para uma instituição onde você consegue fazer todos esses procedimentos num único lugar, por exemplo, o teste do pezinho, as vacinas, o teste do olhinho, o teste do ouvidinho, o teste da linguinha, ou você vai ter que ir em cada ambiente. Tipo, eu vou nessa clínica para fazer o teste do ouvidinho, nessa clínica para fazer o teste da linguinha e assim sucessivamente. Então, isso é uma informação que é passada durante o pré-natal e ela vai ter que ter ciência que é ela que vai ter que ir atrás. Tem um trabalho ali envolvido. Exato. E aí são 2 consultas de pós-parto em domicílio, no mínimo, né? E aí a gente vai acompanhando a amamentação, já encaminha para o pediatra tal qual o hospital, né? Você tem alta do hospital, você fala, vai para um pediatra, a gente também, dentro dessa assistência domiciliar. E depois de 30 dias a gente vê essa família novamente para pensar em contracepção, para a gente falar em planejamento familiar, para saber como é que está seguindo a amamentação e também para abrir um espaço de escuta, já que a gente está falando que mais do que pensar só no fisiológico é também incluir o lado emocional. Sim, o acolhimento, baby né? blues, né? Esse momento em que o bebê fez 1 mês, como é que tá essa vivência? Independente de ser primeiro filho, segundo, terceiro, 10º filho, gente. É sempre uma vivência, uma nova configuração familiar. Então, essa consulta de fechamento mesmo, né? De 30 dias, ela vem com esse tom. E é isso, né? Então, o parto domiciliar, muita coisa. Ele é uma escolha consciente, é uma escolha que está totalmente fora da zona de conforto. Né? Embora a gente fale, ai, que confortável parir em casa, né? Para chegar no conforto... Não é confortável, mexe não é bastante bem com as assim. estruturas, sim. Eu acho que é importante, assim, agora você que teve a experiência de ter 3 filhos em casa, eu tive uma, né? A minha caçula só que nasceu em casa e acho que eu já estava bem certa que eu queria parir dentro de casa, que eu não ia sair, meu pré-natal já tinha sido bem feito, eu fiz com a parteira majoritariamente, mas eu tive algumas consultas médicas. E aí eu estava bem cercada de informação, a parte de educação e saúde não tinha nenhuma falha ali, não teve mesmo, gente. O ponto principal para mim foi no momento que eu comecei a me questionar, e eu já trabalhava com isso, eu já era doula, já tinha acompanhado partos domiciliares, mas quando eu comecei a me questionar se eu precisasse de alguma coisa, como essa responsabilidade ela ia ser diferente, colocada sobre mim, né? Se eu estivesse dentro do hospital, se eu estivesse em casa. Ainda sabendo que, na época, eu morava numa cidade super pequena, que a Santa Casa da cidade não tinha bulufas de recursos, gente. Era bem simples, não era que eu estava dentro de um centro cheio de coisas. Então, a escolha do parto domiciliar, eu fiz esse pequeno recorte aí da minha experiência, mas ela também passa pela parte emocional, de como você lida com essa responsabilidade do que você está sustentando da sua escolha. Eu vou concluir a minha fala dizendo assim, eu termino as minhas falas da consulta do terror, dizendo assim para as famílias, se o seu bebê nascer com 6 dedos na mão no hospital, é normal, né? Nasceu com 6 dedinhos, né? Mas se nascer com 6 dedos na mão em casa, foi porque o parto foi em casa. O parto foi em casa, que absurdo. Eu falo assim, tudo, né? Óbvio que eu tô fazendo uma comparação esdrúxula, mas todas as intercorrências que podem acontecer dentro do ambiente hospitalar, até uma fatalidade, né, de um óbito, dentro do ambiente hospitalar vai ser tido como uma fatalidade, Sim. Deus quis, tinha que ser assim, tudo A gente acontece, tem muitas narrativas para passar pano pro hospital. E quando isso acontece dentro do ambiente domiciliar, foi imprudência, negligência, imperícia, e a gente tem que aguentar 1 milhão de retaliações. Julgamentos, retaliações, e não são necessariamente julgamentos adequados, que servem... Julgamento acho que nem seria adequado, né? Mas não tem esse intuito de, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu, né? O intuito é só de culpabilizar mesmo. E é por isso que não é nem um pouco confortável, né? É por isso que não é nem um pouco confortável. Requer aí uma boa estrutura, uma boa decisão e bastante consciência no processo.
Mas no final, quando você toma a decisão, você tem certeza que é isso, né? Você não, eu tava bem certa. Foi pra mim, pelo menos, eu tava bem certa. Sabia que tinha essa parte nada confortável, mas ela me valeu todo o processo e eu fiquei muito satisfeita com o que eu vivi. Mas eu escolhi isso, foi realmente consciente meu processo. Sim. Não foi tilelê, eu acordei um dia e falei, vou ter uma criança. Deixa eu ficar aqui mesmo. Vou ter uma criança aqui rapidinho, entendeu? Ai, tô com uma preguiça, tá frio hoje. Tá frio, não vou sair não, vou parir aqui, porque assim, afinal de contas, gente, parir é um negócio tão... Só que não. Sai uma pessoa inteirinha da sua vagina, tá? Essa é a Letícia? Pois é, gente, o glamour é esse. Gente, acho que é isso. Se alguém tiver alguma questão, a gente vai marcar a Ana. Isso. Dá o seu arroba. Seu arroba Ana Garbulho, SOS, vai. Ana Garbulho é o meu pessoal, eu sempre coloco SOS Primeiros Dias. Então, arroba SOS Primeiros Dias. Isso. Sigam lá, o perfil da Ana tem várias dicas. Exato. Tem o coletivo Maim. Exato. A gente integra o mesmo coletivo de assistência, então os partos domiciliares, enfim, a gente trabalhou juntas ao longo desde o ano passado, né, Ana, que a gente faz parte do mesmo coletivo. Sim. Há um ano. Há um ano, faz um pouquinho mais de um ano, inclusive. Mas é @coletivo Maim. Eu sempre marco no podcast o coletivo, porque, enfim, é onde a gente também divulga as nossas informações de trabalho. E vocês também encontram a Ana lá. É isso, obrigada. Ana, muito obrigada por tudo. Foi muito legal o bate-papo, adorei. Obrigada, Ana. E se você tiver alguma dúvida, vamos lá, aquela parte do Paquita, né? A paquitagem hoje a Ana pode fazer. Porque eu vou fazer um pedido pra você. Porque assim, eu preciso comentar que... Nossa, ela te joga na fogueira. Eu vou te jogar mesmo. Socorro. Porque assim, a Laís fala que eu gosto de ser Paquita. Mas eu preciso dizer que eu acho que a Ana gosta muito de ser Paquita. Ela tem talentos eu não sei se ela descobriu isso, pra blogueiragem. Essa mulher fala muito bem, desenrola muito bem. Então hoje eu vou passar o troféu de paquitagem para ela. Ana, vamos lá. Blogueiragem. Ana. Experimenta ser blogueira por um dia. Pede para as pessoas se inscreverem no canal, clicarem no sininho. Seguir a gente no curte, Instagram. Comenta, encaminha. Comentar, mandar pras amigas. Faz o engajamento das mães autônomas, entendeu? A gente é empreendedora e precisa trabalhar e a gente acredita e gosta do que faz. Gente. O nosso arroba é o Calcinha Terapia Podcast. Obrigada. Pode ir lá. Então vamos lá. Siga, compartilhe, clica no sininho, manda para aquela sua amiga. Calcinha Terapia, informação, educação em saúde. Ai, olha Tá vendo? só. Então, nossa página no Instagram é @Calcinha Terapia Podcast. O nosso último episódio a gente teve aqui Teve lá o negócio do estresse, não né? É, não, esse não é? Esse não, a gente pegou o celular pra ver. Mas é esse. E, enfim, a gente divulga em todos os canais, né? Nos nossos pessoais, no coletivo, tá Isso tudo aí, aí. manda pras Vocês amigas, acham a gente né? em algum lugar. Envia pras amigas pra tirarem dúvidas. Quem tá pensando num parto domiciliar planejado, quem tá começando agora a gestação, quem tá achando que é tilelê, manda também, pra ver que não mandem é. relatos. Olha, em São Paulo, vou fazer como chama isso, gente? Não é o marketing pessoal? Não é, como é? Enfim, vou fazer meu merchan, tá bom? Em São Paulo, a gente atende parto domiciliar em muitas regiões, inclusive. E Sorocaba E região. também, ali no interior. Então, Araçoiaba, Boituva. Sim. E aqui em Alphaville também. E aqui em Alphaville também. Então, são alguns lugares, não só a gente. Então, é um coletivo, tá, de obstetrizes. Atualmente, a gente só tem obstetrizes no coletivo, né? Nós somos em 4 principais e tem uma parceira, que é a Jubajo, que esteve aqui com a gente. Então, se vocês tiverem dúvida, a gente faz acolhimento gratuito para tirar dúvidas de forma virtual. É só escrever em uma das páginas que a gente consegue conversar sobre isso. Muito obrigada, Obrigada, Ana. menina. Muito bom te ver, estava com saudade. Eu também. Obrigada, Lá. Obrigada, Lê. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Beijo. gente. A Tchau, operacional tchau. aqui também, né, gente? Olha lá, a gente marca tchau, o Júnior. Júnior. O Júnior, Obrigada, da última Júnior. vez, o Júnior que fez a gente falar com mais empolgação. É verdade. Não, ele falou, corta, isso aí tá muito ruim. Tá muito ruim. A gente tá bom, Júnior, desculpa. O Júnior sempre tá corrigindo a gente. Obrigada, gente. Obrigada, beijo, Beijo, gente. tchau. Calcinha terapia. Calcinha terapia.